Se você sempre sonhou em ter uma horta e você acha que você não tem espaço, é possível. Mesmo em pequenos espaços, a gente consegue produzir e colher nossas hortaliças. O primeiro passo é escolher como que a gente vai começar a nossa horta. Se a gente vai começar do plantio das sementes, que é muito bacana a gente começar a ver uma semente germinar, ela crescer, essa mudinha, e aí depois quando ela estiver grandinha você plantar, é muito bacana esse processo. Ou se você já quer adiantar o processo, você já compra as mudinhas prontas aqui e planta essas mudas já direto num vaso, numa jardineira, no local definitivo. Então vamos começar pelo processo da bandeja. E para isso, a gente vai mostrar um lançamento da Forte, que é esse substrato aqui, ó, Substrato Forte Hortaliças, que ele está pronto para o plantio, tanto em bandejas quanto em vasos e jardineiras. Então para o processo todo, né, do comecinho da semente até o final, até a colheita. Primeiro passo, você tem a bandeja, você vai preencher com substrato. Esse substrato aqui, ele é livre de sementes de mato, né? Então você já vai usar ele pronto, não vai ficar nascendo aquele matinho, né? Então a diferença da terra é essa. Ele está pronto para o plantio. Bem soltinho, ó, tá vendo? Isso aqui é o que a semente precisa para germinar. Você vai preenchendo aqui, ó, todas as células que a gente fala com o substrato. Aí uma coisa importante também, né, que muita gente pergunta. O substrato, ele é a base orgânica, tá? Então, quem gosta de fazer uma horta orgânica no cultivo orgânico, substrato orgânico aqui, ó. Pronto, preenchi todas as células aqui da bandejinha. O que eu faço? Vai fazendo um buraquinho, ó, para caber a semente. Não pode fazer muito fundo não, tá? É rasinho assim mesmo, ó. Se a semente for maior, até pode ser um pouco mais fundo, mas geralmente as sementes são pequenas, então faz esse buraquinho aqui, ó. Cada célula dessa. Fez aqui, pronto. Fez em todos. Pega a semente. Aqui a gente tem sementinha de tomate cereja. Sementes geralmente são pequenas, então você coloca primeiro na mão. E aí você pega uma a uma e coloca aqui. Só que às vezes as sementes elas não germinam 100%, né? Todas as sementes. Então recomendável, coloca umas 2, 3 sementes por célula, tá? Que aí você vai ter certeza que vai germinar. Terminou de plantar as sementes, a gente vai cobrir com substrato. Então, em vez de usar o próprio substrato, você pode pegar um pouquinho mais assim, ó, e polvilhando por cima, ó. Você vai polvilhando um pouco mais por cima, de leve assim, ó, para cobrir as sementes. E agora que já cobriu um pouquinho, aí sim você já pode, com a mão, finalizar o processo aqui. Terminou de fazer o plantio, terminou de fazer a bandeja, aí agora você vai regar. Fazer a rega, uma rega boa, uma rega abundante. Para quê? Para molhar bem a semente. A semente, para germinar, ela precisa de água. Então é importante, né, fazer a rega diária, às vezes até 2 vezes por dia, se secar ali, dependendo do lugar que você coloca. E essa bandeja já pode ficar diretamente no sol ou, se possível, né, numa meia sombra, que não pegue sol o dia inteiro, tá? Aí quando as mudinhas estiverem prontas, você já pode plantar no local definitivo. Então se você fez suas mudas ou você já comprou as mudas prontas, então é só plantar. Escolhe o lugar onde você vai fazer o plantio, um vaso ou uma jardineira. Aqui a gente tem um vaso. Verifica se está furado, faz os furos se não tiver os furos. Depois coloca uma pedra, né? Pedra de argila, isopor, alguma coisa para fazer a drenagem. Aqui a gente vai utilizar pedras de argila. Para melhorar a drenagem e não sair o substrato pelo fundo do vaso também, a gente utiliza uma manta, coloca essa manta por cima das pedras. Aí a drenagem está perfeita. E depois coloca o substrato aqui da Forte, que a gente mostrou. Pode ser usado em bandeja, mas pode usar para plantar direto, sua mudinha. Então você vai colocar ali a quantidade já para dar altura, né? Ideal aqui do vaso. Lembrando que quando você regar ele vai descer um pouquinho, então pode ser mais alto. Fazer um buraquinho aqui no meio. Escolher a mudinha que você vai plantar. Vamos plantar cebolinha, um vasinho pequenininho. Vai ser melhor, ó. Então vou colocar 2 mudinhas, dá uma leve pressionada aqui entre as duas, ó. Acomoda aqui um pouco o substrato e pronto, ó, tá feito o plantio.
Então, depois de fazer o plantio, o importante é colocar essa planta no lugar certo. Então, primeiro passo, escolher o local ideal. Mesmo você tendo pouco espaço, o importante é que essa planta receba pelo menos 4 horas de sol. Então, a gente tem que colocar essa plantinha lá no sol. As hortaliças são bem exigentes em água, então é importante estar regando todo dia, diariamente. E às vezes, dependendo do tamanho do vaso, 2 vezes por dia. 7 dias depois de plantar, a gente já começa com a adubação. A adubação é muito importante, porque ela está em pequeno espaço, ela está num vaso, está numa jardineira, então a adubação vai ser essencial para essa mudinha desenvolver. Às vezes a gente planta e não aduba, e a gente reclama, né? Nossa, essa planta não cresce, não desenvolve, não sai daquele tamanho que eu plantei, porque falta adubação. Então, depois de 7 dias, você já pode iniciar a adubação. Com forte temperos, no caso, né? Aqui é temperinho, ou se for outra hortaliça, uma alface forte hortaliças. E agora é só colocar ela junto com as suas outras hortaliças e esperar ela crescer para colher.